Estamos de volta com mais um episódio do Cuidar com Excelência e no episódio de hoje vamos descer um degrau importante na escada do aprendizado. Vamos analisar erros reais de documentação em enfermagem. A proposta aqui é clara: aprender o que não fazer, porque muitas vezes é diante do erro, nosso ou dos outros, que enxergamos com mais nitidez a importância da boa prática. José, esse tema me lembra de um caso que acompanhei quando trabalhava na supervisão de enfermagem de um hospital de médio porte. Um paciente sofreu uma queda durante o banho no leito, sofreu um hematoma extenso na lombar, mas a única anotação do turno foi: banho realizado, sem intercorrências. O paciente foi à ouvidoria, a família procurou o setor jurídico e quando fomos rever os registros, não havia nada. A equipe se defendeu dizendo que prestou todo o atendimento pós-queda, mas sem anotação não havia como provar. O resultado foi uma sindicância e um processo ético no Corem contra os 2 profissionais responsáveis. Esse caso me marcou porque deixou claro que errar na assistência é grave, mas errar na documentação é se calar diante do erro. Forte isso, Maria. E é algo mais comum do que deveria. Infelizmente, sim. Então, hoje vamos falar sobre 3 casos clínicos que exemplificam erros comuns de anotação e o que cada um nos ensina. Vamos lá. Qual o primeiro caso? Caso 1, paciente calmo. Essa é uma anotação real encontrada em um prontuário de UTI. A frase era: paciente calmo durante o turno sem intercorrências. Só que no mesmo turno, o paciente havia feito febre de 38,9 de Degenesse, recebido dipirona, feito uso de oxigênio em máscara e apresentado queda de saturação para 89%. O erro aqui, a anotação omitiu informações clínicas essenciais, usou linguagem subjetiva, calmo e não mencionou nenhuma conduta. Lição: sem intercorrências, só deve ser usado quando for absolutamente verdadeiro e nunca como preenchimento automático. E qual é o segundo caso? Caso 2. Sinais vitais dentro da normalidade. Esse é um erro comum, mas perigoso. No plantão noturno, a técnica de enfermagem anotou: paciente estável, sinais vitais dentro da normalidade. Mas os registros manuais mostravam PA 150 por 100 milímetros de mercúrio e frequência cardíaca de 114 BPM. A paciente era idosa com histórico de hipertensão e fibrilação, ou seja, o quadro não era estável nem dentro da normalidade para aquele perfil clínico. Lição: nunca resuma sinais vitais em frases genéricas. Registre os valores numéricos, horário da coleta e, se possível, interpretação clínica em conjunto com o enfermeiro. E o terceiro? Caso 3, paciente orientado e liberado. Esse registro foi feito após uma alta hospitalar precoce, onde o paciente foi liberado com dor abdominal ainda presente. Não havia registro de queixas, tampouco de orientações dadas à família. No dia seguinte, o paciente foi reinternado com abdômen agudo, e o hospital alegou que ele havia recebido orientações adequadas, mas sem registro não havia como provar. Lição: sempre documente as orientações fornecidas, inclusive sobre sinais de alerta, retorno e uso correto da medicação. Isso protege o paciente e o profissional. Maria, isso mostra que o erro documental não é apenas um erro de linguagem, mas de cuidado. Exatamente, e tem mais. Esses casos mostram que documentar errado é muitas vezes tão grave quanto não documentar. Se eu deixo o registro incompleto, vago ou falso, estou ocultando informações importantes para a equipe, prejudicando o raciocínio clínico e fragilizando minha atuação profissional. E como podemos evitar esses erros na prática? 1. Evite frases prontas ou genéricas como sem alterações, dentro da normalidade ou evoluindo bem. Elas não dizem nada. 2. Descreva sinais, condutas e reações com clareza e de forma cronológica. 3. Use linguagem técnica, sem subjetividade ou impressões pessoais. 4. Valide com a equipe as intercorrências mais complexas e registre as orientações dadas. E no próximo episódio, a gente fecha o módulo 5 com um tema essencial: o registro como instrumento de defesa profissional, porque anotar bem também é proteger sua carreira. Vamos seguir, José, porque errar é humano, mas registrar mal é opcional, e todo profissional de excelência escolhe fazer o certo.